Ah, glória. Aleluia. Estamos iniciando mais uma live. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa Senhora já está entrando aí. Graças a paz, Elisângela, Marcione, boa noite. Vamos chegando. Muita gente aguarda. Os irmãos, as pessoas chegando. Saudade de vocês. Graças a paz, Elisângela, Marcione. Som do celular, o som da coisa. Sim, tá tendo. Cadê? O seu tá olhando, vai mostrar as coisas, é o seu. Tá, meu amor, tá ligado no som, meu amor. Tá ligado o som, não? Tem que tu baixasse o teu aqui. Se eu aumentar o meu som, vai ficar dando. Vai Tá, dar. aumenta um pouquinho o seu som pra gente ver se tá tendo som. Tá, meu amor, tá ligado. Glória a Deus, meu. Tá ligado o som? Tem que tu baixasse o teu aqui. Se eu aumentar o meu som, vai ficar dando. Vai dar. Aumenta um pouquinho o seu som pra gente. Não pode, eu baixo meu som toda vez. Tá, meu amor lindo, mas eu tô com som. Você baixa tudo não. Ninguém tá ouvindo, cadê o som? Tu acabaste de ligar, né? É do meu, filho. Eu tô do meu filho. Procura ver aí. Vocês estão me ouvindo aí, Márcia? Elisângela, tá bom o som aí? Me dá aí um retorno se tá bom o som, se tá ouvindo bem, por favor. Que a gente fica mesmo com dificuldade para saber se tá com som. Me dê um retorno aí, por favor. Vocês estão me ouvindo aí, Márcia? Elisângela, tá bom o som aí? Me dá aí um retorno se tá bom o som, se tá ouvindo bem, por favor. Que a gente fica mesmo com dificuldade para saber se tá com som. Me dê um retorno aí, por favor. Graça e paz, LM, graça e paz, irmã Jardete, irmão Nel, Diácono Nel, Pastor Nário, graça e paz, Shalom. Vânia, boa noite, a paz do Senhor. Dá um retorno aí, gente, do som, se tá tudo bem o som. Sim, bom, Senhor. Presbítero Ailton, graça e paz. Elbinha, linda, querida, amor do meu coração, beijo. Pastora Nilda, a paz, paz do Senhor. Tá vendo o meu, tem que desligar, não fica fazendo delay. Olha quem botou aqui, pastor Nário. Desligo da pastora. Agora bota aí, Mozão. Eu vou ter com o teu. Eu vou ter que sair da live. Deu problema aqui para poder. Isso foi que eu... Só um momentinho, irmãos, que a gente tá aqui apanhando da internet. Hoje não tem ninguém para ajudar a gente no som. A gente precisa colocar o louvor e a gente precisa organizar aqui. A gente tá com o celular meu fazendo a live e o de Verinha tá acompanhando aqui as pessoas, né? E a gente tá querendo passar o louvor. Aí eu tô ligando aqui o notebook para poder passar o louvor, tá? Só um pouquinho. Vou sair um pouquinho, depois eu entro de novo. Não. Eu vou conseguir aqui. Deixa eu conseguir aqui. Depois melhora, vai melhorar. Desculpa aí, irmão, vamos entrando. Nós estamos agradecendo a Deus já por mais essa live, por estarmos juntos aqui com vocês. Nesse culto para casais, casados. Vai. Oh, glória. Ajuda, meu Deus, ajuda.
pastor Evandro está tentando entrar aqui para soltar o louvor. Ai. Porque ficou tudo diferente, irmãos. Hoje não tem sonoplasta. Hoje é só a gente. Eu tenho a ajuda dos sonoplastas. Os sonoplastas abandonaram a gente. Voltou para Recife. Voltaram. O som está bom. Vocês estão bem? Como é que está o final de semana? Eu gostaria muito que vocês hoje participassem, tá certo? Escrevam perguntas que vocês quiserem fazer depois da palavra para mim ou para Evandro ou para o casal, alguma dúvida. Fala o tema. Vamos conversar sobre como é que estão os relacionamentos nesses isolamento social. Como é que estamos? Agora não tem mais reclamação de tempo, né? Para não poder ficar com a família, tem tempo demais. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. E seria muito bom que vocês participassem também, dando a opinião de vocês, certo? Fazendo pergunta. Nós vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Oh, glória a Deus. Estamos chegando. Nos próximos a gente já vai saber mexer direitinho, organizar direitinho o som, os louvores. Eu saber de vocês como é que está sendo ficar tanto tempo agora em casa, a família toda. Aí, nós vamos contar com a colaboração de vocês, certo? Falar Aleluia, como é que Pai. está acontecendo. Amém. Irmãos, nós vamos orar a Deus nesse momento, para nós colocarmos o louvor, tá? Eu queria agradecer a Deus por cada casal casado, casal de noivos e namorados, pelos irmãos que estão nos prestigiando com essa live, pela pastora Sueli, pela liderança, a Igreja de Deus Forte. Como disse minha esposa, nós estamos com muita saudade, né, do culto presencial. A gente sabe que não é fácil, né? A gente estarmos perto e longe ao mesmo tempo, né? A gente vê o irmão, quer abraçar o irmão, quer apertar o irmão, e nem isso a gente não pode, até por uma questão de uma prevenção, né? Por seguirmos as normas, né? Da questão da saúde. Mas eu queria orar a Deus, eu queria que você, na sua casa, junto com seu esposo, né? Se você estiver lá na casa junto com a sua noiva, eu não sei se os namorados estão ficando muito tempo juntos, mas eu queria que você desse a mão à pessoa que está aí com você e nós vamos orar. Queria pedir minha esposa para fazer essa oração a Deus, para nós colocarmos o louvor e aí começarmos a ministração que Deus colocou no coração. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Dá a mão aí ao teu cônjuge, à tua esposa, ao teu noivo, ao teu namorado, às pessoas que estão do teu lado. Em nome de Jesus. Amém, oremos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o Teu nome, Pai. Sim, Senhor. Te louvamos, te agradecemos por mais essa oportunidade, nessa live de hoje, Senhor, de estarmos em contato com nossos irmãos e irmãs, e sabermos, Pai, conversarmos um pouco mais sobre tudo isso que tem acontecido, Pai. Sim, Senhor. E à luz da Tua palavra, Pai. Sim, meu Deus. Obrigada desde já, Pai, pelos que já chegaram, pelos que ainda vão entrar e os que vão ver depois, Pai, que ainda talvez não participem hoje dessa live, mas que vão ver depois o vídeo, Pai. Que o Senhor possa os abençoar poderosamente, Pai. Que o Senhor tome ao meu esposo, que ele desapareça e que o Senhor fale aos nossos corações. Desde já, mais uma vez, eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou colocar esse louvor, né? Nós vamos colocar 2 louvores. Esse é Eu Te Amo, de Melque Vilar.
Em nome de Jesus, eu vou aumentar aqui um pouco mais o som. Aleluia, Pai. É muito mais do que eu sei. Segurar tua mão, teu coração. Você é um grande amor. Nossos filhos abençoam. Tá mais tua palavra. Isso jamais vai mudar. Eu te amo e sempre vou te amar. Eu te amo. E Deus uniu, ninguém vai separar. Eu te amo. Pra todo mundo vou gritar que te amo. E nada pode nos separar. Eu te amo. E Deus uniu, ninguém vai separar. Glória a Deus, Pai. Aleluia. Aleluia, Pai. Pai Senhor, Edna, um abraço, minha linda. Irmã Tita. Matita, Tana, Graça e Paz, Tana, Diaconel, Matita, Jaidete, Vânia Sueli. Vânia Sueli, Jefferson. Heleninha. Diaconisa Heleninha. Diácono Manuelzinho. Aleluia. Ana Paula. Glória a Deus, Ana Paula. Sule. Um abraço, Sule. Saudade, meu amado. Deus abençoe. Naninha Jaidete. linda, Nossa filha Viviane. Irmã Jaidete. Glória a Deus. Deus abençoe. Matita, Irmã Suzana, Deus abençoe. Suzana Gilvan, vamos estar orando por vocês. No final, para todos vocês. Irmã Marinês. Pastora Nilda, saudade, Pastora Nilda. Aleluia. Vá amanhã de manhã pra gente se ver, vá. Aleluia. Carla, Graça e Paz, Ai, glória a Carla. Deus. Carla e Alisson, Deus abençoe vocês. Que Deus uniu, ninguém vai separar. João, como tu estás fazendo falta, meu João. Saudade de você, meu amor. Aleluia. Sentindo sua Aleluia. falta aqui, meu Joãozinho. Aleluia. Beijo, meu amor. Glória a Deus. Beijo, glória a Deus. William. Irmão, nós queríamos colocar mais um louvor, né? Que todos nós precisamos de Deus, né? Todos nós. Quem não precisa de Deus, né? Todos nós precisamos de Deus. Cada dia mais, né? Todo dia a gente precisa do Senhor. Todo dia o Senhor é bom. Tem sido bom conosco. Fosse perfeito, se eu nunca falhasse, se as minhas forças nunca faltasse, eu precisaria. Boa noite, meu William, lindo. Meu amor. Precisaria de Deus. Tudo bem, pastora Nilda, graças a Deus. Só com muita saudade. Zuca, cadê aquela fofurinha linda? E meu príncipezinho, Cauã. Beijo, amor. De Deus. Mas como sou imperfeito, choro e sinto medo. Só sua presença é que pode me acalmar.
perfeita em busca de um perfeito amor. Eu sinto perfeição no teu cuidado, posso descansar. Eu preciso de Deus. Eu dependo De de Deus. outro Caminho, eu não consigo. Aleluia, Senhor. Desesperado Por por Deus, não consigo sem Deus. És o melhor amigo. Não consigo. Aleluia, Pai. Irmão João, a paz do Senhor, irmão João. Glória a Deus, irmão João Batista. Obrigado pela sua presença. Glória a Deus. Aleluia. Pastor Sandrinha. Aleluia. Sandra. Glória a Deus, Pai. Beijo você, meu amor. Sua família linda. Não esqueça o nome do marido dela. Sandra. Sandra. Sandra, minha prima. Mas eu não lembro o nome. Glória a Deus. Eita, Aleluia, Pai. Jesus. Sandra. Não, o dono, né? É. Sim, perfeito amor. Eu sinto canção, o seu cuidado, eu preciso cansar. Eu preciso de Abraço e caveira, Deus. Sandra. E na minha princesa, moça linda, Glória Sofia. a Deus, Pai. Não há outro caminho. Caminho. Aleluia, Pai. Não consigo. Glória a Deus, Pai. Elisângela ainda está de férias, Elisângela. Sobe. Aleluia, Pai. Aleluia. É o melhor amigo. Cadê minha Sarinha? Não consigo. Sara Raquel. Preciso de Deus. Eu dependo de Deus. Outro Caminho. sozinho eu não consigo. Marcione, graça e paz, Marcione. Aleluia, Pai. Jaqueline, um abraço. Glória a Deus, Senhor. Abençoa, Pai. Sim, Deus. Sim, Pai. Tu ainda tá de férias, Elisângela, ainda dá tempo. Ainda continua de férias. Nós precisamos de Deus. Seria de nós, né? Sem o Senhor. São dias difíceis. É verdade. Queridos, eu queria, na verdade, como minha esposa está falando, eu queria fazer uma pergunta, né? Para todos vocês, porque a gente sabe que nesse momento que nós estamos passando, que já não é mais nem quarentena já, né? Já fazem mais de 3 meses, né? E eu creio que o Senhor está trabalhando no coração de cada um de nós, dos casais, das famílias. E Deus tem me chamado muita atenção, irmãos, de uma coisa que até minha esposa hoje, a gente estava comentando, é a convivência, né? E a pergunta é, como estão os relacionamentos com os casais? Como é que está o seu relacionamento aí? Com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, né? Porque não sei se o caso de vocês é igual ao nosso, né? Porque muitas vezes só tem o casal em casa, né? Mas no nosso caso nós estamos aqui, eu e minha esposa, e o nosso filho do meio. Agora, né? Agora, estava conosco a nossa filha, né, irmão? Mas estavam todos, os três filhos e os 4 netos, estavam tudo com a gente. Os cachorrinhos Voltaram a também. trabalhar agora. Voltaram a trabalhar, tivemos que levá-los de volta, nossa filha, nossos 2 netos maiores, para Recife. E o nosso filho, o caçula, voltou com a esposa e os 2 filhos também para Recife. Nós estamos orando, que a gente fica um pouquinho preocupado, né? Quem estava aqui com a gente estava mais tranquilo. Mas faz parte, irmãos, faz parte. Nós temos que aprender a conviver e sobreviver a toda situação, né? E aí a pergunta fica, né? Como é que tá os nossos relacionamentos, né? Porque a gente tem visto, irmãos, que nesse meio, eu tenho lido muita coisa, né? Esse princípio aí dessa pandemia, essa história toda dessa quarentena, desse isolamento social, muitos familiares, estão tendo a experiência de um envolvimento maior, melhor, um crescimento, um amadurecimento, mas infelizmente também nós estamos vendo que esses casos que são contrários, né? Pessoas que não estavam acostumadas
a conviver muito tempo com o outro, né? Porque muitas vezes estava no trabalho, saía de manhã, via esposa, os filhos, voltava à noite, né? E quando chegava à noite já estava próximo da hora de dormir, aí um beijinho na esposa, nos filhos, ia dormir, muitas vezes nem encontrava os filhos mais acordados. Então era uma vida corrida, uma vida que não tinha um relacionamento, mas Deus prepara as coisas que a gente não pode compreender agora, como já disse Jesus, iremos compreender depois, né, amor? Mas na verdade, irmãos, todas as coisas que Deus cria, que Deus faz, Ele tem um propósito, né? Porque já lemos no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que existe todo propósito para ser cumprido embaixo dos céus, né? Há tempo para todos os propósitos. Então, tudo para Deus é propósito, né? Tudo para Deus é propósito. Eu sei que em Nós tudo isso... convivemos 10 pessoas, né? Isso. 10 pessoas na nossa 10 casa. pessoas. E tudo isso que está acontecendo... Tinha dia que era tranquilo, tinha dia que agitado, né? era agitado demais. Muito agitado. E a gente sabe que tudo tem propósito, irmãos. Eu sei que aprendi muito, né? Nesses dias, tive que buscar muita paciência. E como eu estava até falando com o pastor Nário esses dias, a gente pede paciência. E a forma de nós termos paciência é que vem as dificuldades, né? Lidar com a dificuldade, com as Vem provas. as provas, os problemas, para você saber como vai resolver, como vai ter tranquilidade, buscar a Deus mesmo, para te dando direção, para poder ajustar as coisas. E eu vejo, irmãos, que nesse momento é que a gente mais estamos precisando crescermos, amadurecermos, compreendermos que vivemos com pessoas diferentes, né? Sabemos que cada um de nós temos dentro do nosso bojo usar sentimentos diferentes, né? Muitas vezes atitudes diferentes, ideias diferentes, ideais diferentes. A gente precisa conviver com tudo isso em harmonia e que a gente tem aprendido que, na verdade, para nós vivermos bem no casamento, não é eu ter razão, não é Verinha ter razão, mas a gente aprender a retroceder, voltar, né? Permitir que o outro avance e eu consiga me parar, me permita não reconhecer que não é só a minha razão, mas é o momento que nós estamos vivendo e que faz com que eu compreenda a situação que ela está colocando, né? A ideia dela, o pensamento dela, e não é fácil, irmão. A gente tem que viver para ser feliz, aprender a viver para ser feliz, para termos felicidade, para buscarmos isso dentro de nós cada vez mais, porque com certeza Deus já colocou tudo isso dentro de cada um de nós. Nós precisamos agora aprender a buscar essa felicidade que já está dentro de cada um de nós. Tinha dias, né? Tinha dias que a gente estava aquele multidão de gente dentro de casa, assim, né? As 10 pessoas, entre adultos e crianças, e tinha dias que dava assim uma resposta assim, aí minha nora ria e dizia, olha a quarentena, ela disse que levou muita coisa que ela aprendeu nessa quarentena, muita coisa que ela vai lembrar, vai rir depois desse tempo que passou com a gente. Aí a gente caía todo mundo na risada, é mesmo, olha, a gente, às vezes sem perceber, a gente estava saindo do eixo, saindo do normal, às vezes dava uma resposta, né? O outro vinha perguntar uma coisa e ele dizia assim, não tá vendo aí? Eita, é a quarentena, é efeito da quarentena. É assim, convivência, né, irmãos? Convivência. Irmãos. Tem que ter esse equilíbrio, mas nem sempre na hora a gente lembra do equilíbrio, mas chega. Chega. Porque sim. o amor é maior e a gente vai vencendo toda a dificuldade. E eu acho lindo, irmãos, que o que mais que Deus veio ensinar para todos nós, o que mais que Jesus Cristo veio ensinar para os seus discípulos, para todos que conviveram com Ele, que viram as atenções, as atitudes, a forma de Jesus se conduzir, era aprender a se relacionar, né? Era aprender a estar naquele momento ou sair daquele momento, era aprender a falar e aprender também mais a ouvir do que falar, né? Entender que existe o tempo do outro, que não é só o que eu quero, não é só o meu tempo, não é só o que eu acho, mas eu tenho que aprender a valorizar o meu cônjuge, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. Eu preciso ouvir cada pessoa da nossa convivência, né? E existe um versículo, irmãos, que sempre me chamou a atenção, porque esse versículo que eu vou ler para vocês é muito conhecido. Eu estava até contando com a minha esposa que o próprio Deus, irmãos, o próprio Deus, ele não consegue viver um relacionamento sem acordo. Ele não consegue viver um relacionamento quando as pessoas não compreendem que tem que existir
um contrato, um acordo, uma forma de que o outro comece a entender qual é as diretrizes, qual é a forma correta de nós nos relacionarmos e crescermos nesse relacionamento sem de forma alguma desfazer de ninguém e nem você desfazer de você mesmo. Porque muitas vezes você está vivendo um relacionamento em que a outra só coloca você para baixo, que ela não te compreende, ela só acha que você não fala na hora certa, que você não tem a resposta certa, é como se só o outro soubesse das coisas e você não sabe de nada, né? É ajuda, né? Muitas vezes para dar a direção até na questão administrativa da casa, né? Das pessoas que estamos convivendo, da parte financeira, do que nós iremos fazer agora, porque irmãos, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que isso vai passar, essa pandemia já está passando. Eu creio, já está terminando. Essa Covid vai para bem longe e volte de onde ela veio, que não mais venha trazer tristeza nem tragédia para ninguém, para nenhuma família, eu tenho certeza. Mas nós vamos ter que aprendermos a vivermos um relacionamento forte, irmãos, um relacionamento em que nós possamos olhar um para o outro e dizer assim: poxa, eu preciso de Deus, mas eu também preciso de você. Eu agradeço a Deus por você existir na minha vida, eu agradeço a Deus por você fazer parte da minha vida. Eu não seria quem eu sou se não você estivesse comigo. É compreender que nós precisamos estarmos juntos, estarmos cada vez mais nos fortalecendo nessa unidade, né? Nessa convivência desse relacionamento. Por isso que eu acho lindo uma palavra que Jesus declarou, né? Que quando nós estamos só é complicado, e quando cairmos não tem quem levante, né? Mas nós, como estamos com outra pessoa do nosso lado, Nós serei dois, com um companheiro, né, amor? Quando nós somos dois, somos mais fortes. Quando nós somos dois, um ajuda o que cai, estende a mão. Quando nós somos dois, um impulsiona o outro quando tiver meio enfraquecido, meio querendo desistir, um estimula o outro, né? Um chega para o outro e traz sempre uma palavra que possa erguê-lo, edificá-lo. E é assim, irmãos, a convivência, né? O relacionamento precisa muito, né, dessa complexidade, né? E que nessa cumplicidade a gente precisa entender que eu tenho os meus defeitos, minha esposa tem os defeitos dela, mas nós não vivemos apontando os defeitos. A gente tem que viver apontando olhar nas virtudes, apontando as virtudes do outro e corrigindo os meus defeitos, sem mostrar o defeito do outro. E muitas vezes, quando estou mostrando o defeito do outro, eu escondo o meu. E nesse relacionamento, não posso estar apontando o defeito de ninguém. Eu tenho que fazer com que os meus sejam melhorados, sejam tirados de mim. E eu sempre pergunto: amor, o que é que eu posso melhorar? Aonde eu estou errando? Me ajuda aí para eu acertar. Porque essa é a forma, irmãos, de a gente vencer não só essa pandemia, mas vencer qualquer adversidade da vida. Qualquer adversidade da vida. Porque eu sei que muitos casais, né, pela questão do emprego, né, estão com seus recursos limitados, né, muito limitados, não estão podendo fazer, né, amor, tudo aquilo que eles gostariam de fazer, e aí precisa ter uma curva. A preocupação da responsabilidade vem, não é? Né? A preocupação das responsabilidades, que algumas vezes são repartidas, assim, são entre marido e mulher, mas em muitos casos é só o marido, é muito difícil. E quando essa fase que veio agora, veio pegar todo mundo de surpresa, e alguns vieram até a perder a sua fonte de renda, como é difícil, né? Muito difícil. Como é difícil. Precisa dessa mulher estar forte perto dele, dizendo: a gente vai vencer, a gente vai passar por isso, não se preocupe, né? E eu sei que isso não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Sim. Mas é possível. O amor vai fazer passar por cima de tudo isso. E a gente aprende, né, amor? Que na verdade que o amor, irmãos, ela não é um sentimento. Porque não é só dizer eu te amo quando tá bem, né? Eu te amo quando tá bem. Tu mesmo, eu te amo. E quando chega a hora da dificuldade, você se vira sozinho, porque isso. Eu não vou fazer nada. Aí você é o cabeça, você se vira sozinho, né? Não é assim que tem que proceder.
Não é o amor de falar, é o amor de atitude. Isso. É nessas horas que a gente vê quantos casais. Foi uma pesquisa que a gente viu, ou foi uma reportagem? Foi uma pesquisa. Uma pesquisa. Quantos casais se separaram, irmão, durante essa pandemia? Aumentou o número de Uma divórcios. oportunidade de ficar mais próximo, de melhorar o relacionamento, se separam. A gente vê muito isso entre os artistas também, né? A gente também quer muito entre os artistas. Mas porque os artistas que estão na mídia mostrando a situação. Isso. A maioria do povo brasileiro não está na mídia mostrando a situação. Exato. Enquanto muitos casais se uniram mais, chegaram mais juntos, a família melhorou, outros se separando. Onde era para ver um fortalecimento, né, no casal, foi o contrário. Vê né? que Se não aguenta enfraqueceram. as dificuldades, não aguentam, né? Convivência, né? A convivência. Né? Não aguentam quando chegam as dificuldades. Aí cadê aquele eu te amo? Só da boca. Porque, irmãos, olha, nesse momento que nós estamos vivendo, queridos, isso serve para todos nós, homens e mulheres de Deus, pessoas que nós conhecemos que não processam a mesma fé, não confessam a mesma fé, mas a gente vive observando a forma das pessoas se relacionarem. A gente tem visto, irmãos, que muitos casais, não foram poucos, não foram muitos casais, que em vez de aproveitar esse momento para se fortalecerem, para conversarem, porque tem mais tempo agora de conversar, de colocar as coisas na mesa, né? De começar a botar nos pontos e nos is, de chegar a um acordo, de se ajustar as coisas, né? Porque não adianta, a vida de casado, a vida de um relacionamento, seja ela no casamento, seja ela no noivado, seja ela no namoro, seja ela em que aspecto for, se tivermos que relacionar com alguém, temos que entender que tem que existir um acordo, tem que existir algo que venha fazer com que nós tenhamos o equilíbrio, né? A conversa, o diálogo, irmão, sempre vai ser muito importante. E no relacionamento do casamento, isso é fundamental, o diálogo é fundamental. Porque quando você tem um momento de dialogar, conversar, você começa a ver que o seu amor agora está sendo colocado em prova, está sendo agora trazido para uma atitude. E a atitude agora, eu não tenho só que amar, eu tenho que respeitar. E como é que eu vou respeitar? Respeitar as ideias, respeitar os pensamentos. E aí, quando nós conversamos, quando nós iremos dialogar, a gente vai sempre entrar num acordo, sempre entrar num ajuste. Né? Alguém vai ter que ceder. Não tem como, alguém vai ter que ceder. Porque se não houver esse pensamento, nós não iremos amadurecer, crescer, não iremos melhorar nos nossos relacionamentos. E o texto que eu queria ler para vocês é o texto lá de Amós, capítulo 3, versículo 3, que diz assim: duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? É uma pergunta. Essa foi a pergunta que Deus fez para o povo de Israel. Essa foi a pergunta. Porque como vai andar duas pessoas juntas se não tem acordo? Por isso que eu falei no começo para vocês. Deus, irmãos, Deus, Ele exige acordo. Ele exige que entre os relacionamentos, as alianças, exista acordo, né? E eu acho lindo porque quando nós estamos lendo a palavra, desde o princípio, né? Desde o princípio, Deus sempre buscou fazer acordo com a sua criatura. Deus sempre procurou fazer um acordo. E interessante, irmãos, que todos os acordos propostos por Deus para com o homem sempre foram acordos para colocar o homem de uma forma em que ele vivesse uma vida tranquila, de paz, de segurança, sabendo que o Deus que está com ele é o Deus de todo o tempo. É o Deus que não vai medir tempo nem ocasião para estar junto. É um Deus que está pronto para nos ouvir, inclusive até as nossas lamentações, os nossos clamores, as nossas desculpas, né? Ouvir as nossas fraquezas, as nossas debilidades, ouvir até as nossas incertezas, inseguranças. Esse é o Deus que sempre fez acordo com o ser humano. E Ele requer de cada um de nós, irmãos, que nós possamos viver dessa forma. Viver relacionamento sem acordo, não tem como dar certo isso. E para que eu possa ter acordo, né, amor? Eu acho que a primeira base para que eu tenha um acordo sólido, um acordo que não venha a se romper, é que ambos os dois,
né, nesse acordo que façam, compreenda, né, em todos os pontos desse acordo, e aí, antes de firmá-lo, assiná-lo, já vão verificar se tem alguma coisa para mudar, se tem alguma coisa para corrigir, se tem alguma coisa para acertar, porque depois que fez a aliança, depois que concordou, olha, não tem mais essa de voltar para trás não, né? Nós não fizemos, nós não conversamos, não foi dito isso, não foi concordado isso, não foi dessa forma que nós pensamos juntos, e aí a gente não chegou numa solução, então pronto, né? Porque tem pessoas, né, irmão, que começa bem, presta bem atenção, normalmente assim, começa bem, o relacionamento é forte no começo, mas daqui a pouco vai lá e vão desacordando de um com o outro, alguns pontos já não tem mais acordo, um já quer ser melhor do que o outro, um já quer pensar diferente do outro. Aquela balança, né? Vai pender mais para um lado do que para o outro, né? Isso. Porque o casal vai planejar a educação dos filhos. Tem que ter acordo. Isso. Não é como o pai quer, não é como a mãe quer. Tem que ter o equilíbrio, o acordo. A questão financeira. O casal tem que discutir a situação financeira. Tem que haver acordo. Independente de quem ganha, quem não ganha, quem trabalha, quem não trabalha, a situação financeira dos dois tem que ser acordo. Isso pode gastar? Não pode gastar isso agora, a gente não pode gastar isso agora, porque a gente tem outras prioridades e isso. Entra num acordo. Tá bom, quando puder a gente faz. E muitas outras coisas. Até nos momentos mais íntimos tem que ter acordo. Tem que ter acordo. Tem que ter acordo. Tem dia que é o dia dele, tem dia que é o meu dia, tem dia que nenhum dos dois entra num acordo. Isso. Até porque, irmãos... Aí se pende mais para um lado da balança do que para o outro, aí quebrou o acordo, quebrou o entendimento. Você não vai prosseguir, você não vai crescer, você não vai ajudar o outro. Porque o princípio do acordo que eu vejo, irmãos, quando a gente está lendo o texto da Palavra de Deus, é que o acordo, ele tem esse princípio. O que é o acordo? É quando duas pessoas, ou até mais pessoas, no mesmo propósito, já definido, entraram num acordo. Pronto. Entrou num acordo? Beleza. Né? Então precisa agora compreender que eu não posso quebrar mais esse acordo, nesse contrato, nessa aliança. Porque antes nós tínhamos conversado. Eu sempre falo, irmãos, se na verdade, Marcília. com as pessoas... Marcília está dizendo, verdade, hoje eu estava conversando com meu marido a respeito disso. Temos 9 anos de casado. Casamento é muita responsabilidade. Muita responsabilidade. E veja, quando você está falando de não acordo... sou só eu agora, sou eu e Evânia. Não é só Evânia, é Evânia e Vera. Não é nada mais meu, Não é nada, nosso. não. Tudo é nosso. Tudo é nosso, o problema para resolver é nosso também. Nosso. O dinheiro é nosso, a casa é nossa, os filhos são nossos. E os problemas, quando vierem no nosso meio, não é de um nem do outro, é nosso. Deixa eu dizer uma coisa, amor. Olha, se vocês, daqui a pouco a gente vai prosseguir a palavra e a gente tem até as 8 horas. Depois alguém quiser fazer alguma pergunta para o Evânio, para mim ou para o casal, aí depois vocês escrevam a pergunta para ver quanto dá para a gente responder, tá certo? Isso. Beijo. Beijo. E inclusive, né, como a Marcione até colocou, né? Não. Ela Foi Marcília. A Marcília. É. Ah, Marcília, né? É. Ela estava colocando aqui, irmãos, que ela estava conversando com o esposo, né? Então é muito importante, queridos. Veja, muitas vezes, irmãos, a gente cria situações complicadas, e eu estou falando desse momento que nós estamos vivendo, porque esse momento está medindo o grau de verdadeiro relacionamento entre os casais. Esse momento está medindo realmente o grau de um amor com atitude dos casais. Porque eu sempre falo, irmãos, amar sem honrar e sem respeitar não é amor. Amor requer honra, amor requer respeito. Porque eu nunca compreendo eu amar minha esposa e de respeitar minha esposa. Eu nunca vou compreender amar minha esposa e não honrá-la. Eu começar a dar honra aos outros e não dar honra à minha esposa. Eu quero respeitar os outros e não respeito minha esposa. Eu quero ser bom para todo mundo e não sou bom para minha família. Eu não sou bom para minha esposa. Eu socorro todo mundo, mas na hora que meu filho pedir um socorro, eu nego o socorro. Irmãos, eu não vejo, né, que exista algo que vá perdurar, fazer-nos crescer, inclusive até passar a lição para nossos filhos, se eles não verem, se nossos filhos, se as pessoas que nos conhecem não verem no nosso relacionamento um amadurecimento em que nós precisamos estar acordados um com o outro. Tudo, irmãos, tem que ser conversado. Nada, irmãos, nada no casal tem que ser feito à vontade de quem quer que seja. Não é mais minha vontade como esse minha esposa, em todos os sentidos. Até numa relação sexual, irmãos.
Tem marido, tem homens que é terríveis, entendeu? Não respeita o momento da esposa, né? Ele quer, pronto, ele quer e é a hora dele, acabou-se. E a mulher tem que fazer porque ela é submissa, ainda quer usar a Bíblia e a palavra da Bíblia de forma errada, né? Como se a mulher fosse um objeto dele, o uso dele, quando ele tivesse vontade. Não é assim, irmãos. Temos que ter acordo, temos que conversar. Eu tenho que compreender o momento dela e ela também tem que compreender o meu momento, porque muitas vezes também ela vai até querer e eu não estou muito afim. Eu estou cansado, eu estou preocupado com outras coisas, eu estou estressado e a gente tem que se compreender. Eu acho que quando existe, irmãos, um amadurecimento verdadeiro num relacionamento, eu acho que quando existe um relacionamento onde existe o respeito um para com o outro, eu tenho certeza, irmãos, que não vai encontrar brecha para o inimigo entrar. Porque eu já convivi, eu já tive experiência disso, e quando não existia acordo entre os dois, só gerou problema. E o que é pior, e quando o problema aparece e a pessoa que com o outro tinha firmado aquele acordo e ele não assume o acordo, aí é complicado, muito complicado, irmãos. Por isso que em nome de Jesus, eu vou ler alguns outros textos da palavra de Deus para que nós possamos compreender, irmãos, que quando existe um acordo, todos nós iremos ganhar. Existe já na palavra de Deus, irmãos, a bênção sobre tudo que está sendo feito em acordo. A Bíblia sempre vai dizer, irmãos, que existe a necessidade de ouvirmos um e o outro. O conselho, irmãos, quando existe essa pessoa que sabe aconselhar, sabe dar o conselho, nós vamos ter êxito, nós vamos ter sucesso nos nossos projetos. Por isso que é muito importante quando nós, casados, você noivo, você namorado, já aprenda. Eu estava pensando, se os noivos e os namorados tivessem exatamente, irmãos, buscar o tempo de entender e compreender que eles precisam viver um acordo desde já, para que quando chegar no momento de casamento eles estejam tão bem trabalhado isso, que nada nem ninguém vai se impor dentro do acordo que eles firmaram com ele. Eu sempre falo, para a minha família, na minha casa, minha esposa também tem esse pensamento, olha, tenho família, como ela também tem família, tem parentes, também tenho parentes, mas na nossa casa, irmãos, a gente sempre tenta conversar para dizer assim, olha, esse dia vem fulano. A gente sempre tenta. Houve algumas tribulações no começo, né? Eu queria trazer alguém, muitas vezes eu não falava logo para ela, aí daqui a pouco chegava a pessoa, já aconteceu também dela acontecer com a gente, mas depois a gente percebeu que a necessidade de um se comunicar com o outro. Olha, esse dia, amor, eu falei com o fulano está vindo aqui, Ciclano está vindo aqui, família tal está vindo para cá, eu tenho os meus parentes que estão querendo vir aqui. Então, quando há acordo, irmãos, olha, é algo tremendo, irmãos. Olha, a irmã Heleninha, ela diz assim, é verdade, tem que existir muito amor e humildade, com certeza, aí existirá a intervenção de Deus. Glória a Deus. Irmão, Diácono Manelzinho. Diácono Manelzinho, é verdade. Deus tem que estar no centro. Precisa, irmãos. Veja, que na verdade, o que acontece? Para você começar a entender que a palavra de Deus, irmãos, ela sempre vai ser a garantia de todo o nosso sucesso. Ou seja, a Bíblia, ela já respalda todas as coisas para que venha acontecer para o benefício de todos nós. Seja em qualquer relacionamento, irmãos, em qualquer relacionamento, de casamento, de noivado, de namoro, porque até num relacionamento de vizinhança, de trabalho, de escola, se você aprender como a palavra de Deus nos ensina, como Jesus inclusive, irmãos, ele veio nos ensinar, não tem como errar. E sabe, irmãos, um texto que eu queria ler, que hoje foi uma mensagem que eu ouvi do pastor Clériston, mas esse texto me chamou a atenção há tempo, porque eu tenho começado a ler a Bíblia de uma forma em que eu não leia a Bíblia para estar tentando me levar ao pensamento de ser alguém que veja o outro, como o outro está andando, como o outro está fazendo, como é o tipo de cristão que eu estou vendo, como é o tipo de pastor que eu estou vendo. Não, eu estou lendo a Bíblia, irmãos, e eu estou lendo a Bíblia novamente para a minha vida na perspectiva de como eu estou vivendo essa palavra. Não é minha esposa, não são meus filhos, como eu estou entendendo a palavra de Deus. E muitas vezes a gente está lendo algo que a gente acha que é para o outro, mas não, é para mim, é para você. Porque se eu, no meu relacionamento com minha esposa, eu melhorar, eu começar a fazer os acordos que eu faço e eu assumir eles, não falhar neles,
eu vou ter um relacionamento de paz na minha casa. Eu vou fazer com que as bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, ela venha realmente se manifestar. E um dos versículos que Deus tem colocado no coração, eu vi hoje numa mensagem, está lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Todas as vezes que eu leio certas coisas na Bíblia, eu sempre estou levando para o outro. Ou seja, quando eu li esse versículo, eu não sei se vocês já tiveram essa compreensão, mas vem aqui comigo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Quando Deus está falando de pacificadores, aqueles que promovem a paz, Ele não está falando simplesmente em você promover a paz para o outro. Porque normalmente quando a gente fala, né, de bem-aventurados pacificadores, você está pensando naquela pessoa que ela tem esse dom dado por Deus de chegar num ambiente, né, onde a pessoa lá está brigando uma com a outra e ele vai lá e ele consegue, né, ser um pacificador daquele momento ali entre os que estão brigando. Não é só isso não, irmão. Deus vai mais além, mais profundo. Ele está falando de você viver essa paz dentro do seu coração. Porque ser pacificador é promover a paz. Mas como é que eu vou promover paz para alguém se eu não tenho paz? Ninguém dá o que não tem, né? Não é verdade, amor? Porque a Bíblia já diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu não encho o meu coração de ser um pacificador para mim mesmo, porque veja, nós estamos vivendo um momento que existe uma guerra, irmãos. Uma guerra espiritual, uma guerra existencial, em que as pessoas, na verdade, dizem que estão cuidando dos outros, mas não estão cuidando de ninguém, estão cuidando do bolso dele, eles estão cuidando do bel prazer deles, estão querendo fazer a vida deles. Mas não estou preocupado com você nem comigo, não. Aí eu pergunto, será que nesse meio em que nós estamos vivendo de guerra, de ideias, de pensamentos contrários, até a palavra de Deus, será que eu consigo ser pacificador para mim? Eu consigo viver esse momento de guerra, mas eu não perco a paz? Eu não deixo com que essa guerra fora, esses desacordos que fazem, não me atinjam, para que eu não venha atingir a minha esposa, nem a minha família? Como é que eu estou vivendo isto no meu relacionamento com Deus e com o meu próximo? Mas não é só isso não. Como é que eu estou vivendo isto, meu relacionamento com Deus e comigo mesmo? Como é que eu estou vivendo esse relacionamento comigo mesmo, sabendo que eu preciso ser um pacificador, não para o outro em primeiro lugar, mas para mim mesmo? Eu tenho que entender, irmãos, que existem guerras que vêm, problemas que vêm, situações complicadas que vêm, mas será que eu tenho aprendido com Jesus Cristo em eu trazer paz para mim? Em dizer assim, não, eu vou ter calma, vou resolver isso aqui pensando. Queridos, olha, nós estamos fazendo um projeto, né, que toda a Igreja de Deus Forte sabe, que é uma construção de umas salas, um gabinete pastoral. E aí, nesse momento que nós estamos fazendo isso, queridos, meu Deus, só a misericórdia do Pai. Porque uma coisa é a igreja presencial, os irmãos juntos, né? A gente sabe que para se fazer qualquer coisa temos que ter o custo, e o custo só é pago com recurso. E o recurso vem, louvado seja Deus, através de Deus na vida dos irmãos, ofertas e dízimos, né? E nós sabemos que quando isso aconteceu, como se a minha esposa pegou todo mundo desprevenido, pegou a igreja também desprevenida. Nós tínhamos acordado, tinha feito uma reunião com a nossa pastora, com a liderança, de fazermos essa construção, e todo mundo abraçou. Mas quando veio a pandemia, fecha a igreja, não tem mais culto presencial, todo mundo para casa, e eu fiquei, Senhor, e agora? E agora? Primeira coisa que veio na minha mente, eu conversando com o pastor Nário, foi, bom, a gente vai ter que tirar o pedreiro, porque não vai ter condições de a gente assumir o compromisso. E eu pensando, meu Deus, eu fiz acordo com esse homem, mas quando eu fiz esse homem, eu não quebrei. Eu conversei com ele e com o acordo que eu tinha feito, ele entendeu e graças a Deus. Mas aí eu orando assim, Senhor, eu preciso muito, Pai, Tu sabe a necessidade da nossa igreja, isso vai ser algo importante, Pai, para continuarmos a administração da igreja, para continuarmos, trazermos para a igreja, Pai, uma nova visão de uma igreja onde ela vai ser muito mais forte do que já é, vai ser muito mais relevante do que já é. Eu tenho certeza, Pai, que nós vamos envolver não só a liderança, mas toda a igreja, e a cidade Bonito vai criar e ver uma nova história de um povo de Deus. Eu tenho certeza.
Porque eu creio, irmãos, num propósito muito maior do que aquilo que nós estamos pensando como igreja, porque sempre Deus tem algo a fazer bem maior. O acordo de Deus com o seu povo sempre vai além, sempre vai maior. Ele diz na sua palavra que se você crer nele, você vai ver a glória dele. Se você acreditar nas promessas do Pai, você vai prosperar em todos os sentidos, em todas as áreas, inclusive no teu relacionamento conjugal, com a tua família, com a tua noiva, com o teu namoro, com o relacionamento que você está convivendo. Mas olha, eu preciso entender que a primeira coisa que eu tenho que colocar no meu coração é: eu não posso abrir minha boca para fazer acordos com as pessoas e eu não cumprir. Eu tenho que pensar, eu tenho que fazer com que as coisas que eu estou querendo construir com os meus relacionamentos sejam verdadeiros. Eu não posso estar casado e agora eu estar casado e a minha esposa não sabe dos meus passos. Eu não posso estar com minha esposa e o dinheiro, por ser meu, eu faço dele o que eu quero sem comunicar a minha esposa e vice-versa, né? Temos que ter acordos. Os meus filhos têm que saber que existem acordos em casa, né? Que eles precisam também dar continuidade nesses acordos, porque senão quebra o princípio e há prejuízo. Cada um vai querer fazer do jeito que quer, né? Não é, irmão? Aí Não pode, irmãos. Não pode. Queridos, olha, eu quero dar aqui um tempo aqui para ver o que é que vocês acham num Quer relacionamento. fazer alguma pergunta? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta ou acrescentar mais alguma coisa, infelizmente, né, quando é presencial fica melhor para a gente, né, amor? Trabalhar Mas quando isso, né? quiser escrever, a gente lê. Mas as perguntas. estamos aqui na live, estamos compartilhando com vocês, nós estamos aprendendo também um com o outro, né? A cada live, a cada culto, a gente aprende com cada um de vocês, né? Com as pessoas que a gente tem intimidade, porque este é o princípio, esta é a verdade, queridos. Se não houver acordo, como podem andar juntos? Isso é tão sério, irmãos, que muitas vezes, assim, a gente vê os jovens, né? Mas muita gente não casou tão jovem, casou até mais maduro. Mas na fase do conhecimento, do namoro, aí começa aquela situação. Eu vejo coisas nele que eu não concordo. Eu tenho coisas também que ele não concorda. Mas, vamos não, depois que casar, a gente resolve. E não é assim, a gente tem que sentar e conversar antes, não é isso? Eu estava ouvindo essa semana o pastor falando. Aí, se não houver acordo, então ele disse assim, aí o rapaz vai namorar a moça e a família da moça é cristã católica, ele é cristão evangélico. Mas tá tudo bem, quer namorar, quer casar. E depois que casa, aí como é que vai ser? Ele vai querer ir para a igreja, porque ele é cristão evangélico, ele vai querer ir ao culto. E ela vai dizer, não, eu vou para a missa com meus pais. Meu pai vai para a missa, você vai... Como é que vai resolver essa questão? Chegar o filho, né, amor? Como é que vai resolver essa questão? Isso já era para ter sido visto lá no namoro. Já haver um acordo. Porque a palavra de Deus diz que não há acordo entre luz e treva, mas diz também que não deve ter os como é aquela palavra? Luz e trevas? Não se combinam? Não se... Que a palavra do Senhor diz. Não existe comunhão com trevas e luz? Sim, mas é um versículo que a palavra diz. É julgo desigual. Sim. A palavra de Deus nos ensina já que não deve haver um julgo desigual no trabalho, um julgo desigual nas sociedades, um julgo desigual no casamento, mas o casamento começou lá no namoro. Isso. Então, se não há acordo lá no namoro, a moça quer ficar em casa, quer ir a um cinema ver um filme, mas o rapaz quer sair, quer ir a um barzinho, quer ir tomar uma cerveja. Aí ela faz, não, agora eu vou com ele, mas depois que casar, aí a gente conversa. Aí não vai ter conversa não depois. Vai ter briga, vai ter... Aí é incompatibilidade de gênero, não é porque não houve um acordo desde lá do iniciozinho. Não, eu não gosto, eu não gosto de bebida, eu tô fora disso, eu não gosto disso. Se você gosta de beber, eu não gosto. Não, mas eu posso parar. Então você tenta, porque ninguém vai convencer ninguém. É a pessoa que faz. Eu, por amor a meu esposo, eu posso deixar de fazer uma coisa que eu quero, que eu gosto, mas mudar porque eu amor a meu marido. É a mesma coisa por mim. Mas eu tenho que ter essa iniciativa e ele tem que ter a iniciativa dele. Então esse acordo já vem desde lá, já deve vir lá do início. Mas muitas pessoas deixam para tentar resolver depois de casado. Aí são as separações, as brigas, incompatibilidade de gêneros. Aí vem o pastor, vem toda a carga para o pastor resolver uma coisa que deveria ter sido resolvida desde lá, né?
isso. Viviane É. está dizendo aí. Queridos, Como diz pastor Cláudio, podemos fazer, mas há consequência. isso. Mas há consequência. Amados, Certíssimo, Viviane. Eu quero ler esse texto de Provérbios, capítulo 22, para a gente já está quase na hora, né, amor? De encerrarmos esse 5 momento. minutos. Diz lá Provérbios, capítulo 22, do versículo 24 até o versículo 28, que diz assim: Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com aperto de mãos, empenham-se com outros e tornam-se fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Queridos, olha, quando nós estamos falando de acordos, quando nós estamos falando de compromisso, de contrato, de aliança, você tem que parar para pensar com quem você está fazendo. E o casamento é uma aliança, É né? uma aliança. Você não pode, em nome de Jesus, chegar agora no envolvimento de casado, porque como disse minha esposa, tudo é no namoro, no noivado. Quando chega no casado, no casamento, preste bem atenção. Como foi que vocês fizeram o acordo? Como foi que vocês fizeram o contrato? Como foi proposta essa aliança? Porque eu não posso mais quebrar. É muito complicado, irmãos. E tem muitas pessoas, por não dar ouvido à palavra de Deus, irmãos, estão se iludindo com muitas pessoas. Estão tendo relacionamentos, irmãos, até ilícitos, irmãos. Porque não aprende que na Bíblia tudo tem que estar bem acordado. É com você, é o que você pensa de você, é o que o outro pensa de você. Porque muitas vezes, irmãos, tem pessoas, irmãos, que são tão loucas, me perdoe a expressão, são tão loucas que se relaciona com uma outra pessoa só por sexo. Só para ter relação sexual. Ou seja, eles têm um relacionamento, eles têm um acordo, me parece uma coisa doentia, irmão. Que ela não para pensar o prejuízo que está tendo. Os dois, né? Porque muitas vezes, não, o homem, porque o homem sim, mas vai ter prejuízo os dois no final. Porque vai se passar o tempo e você construir o quê? Porque toda necessidade, irmãos, minha e sua, a Bíblia diz que em Cristo Jesus, Deus irá supri-la. Todas elas. Mas eu preciso entender que é em Cristo Jesus. Não é na questão do que o homem pensa, de como acha, é em Cristo Jesus. Não é o que eu penso, o que eu faço, não, porque eu estou olhando fulano ali, eu estou achando que fulano está precisando de uma coisa, eu vou ajudá-lo, tá, mas você tem condições de fazer isso. Você, casado, conversou com sua esposa para entrar num acordo e fazer isso, porque se você faz isso e não conversa com sua esposa, ou a sua esposa faz isso e não conversa com o marido, no final vai ter problema. Porque isso vai acontecer, vai chegar um momento que você não vai poder mais fazer isto, ou seja, o acordo que você fez com o outro, prometeu com o outro, sem comunicar ao seu esposo, sem ter um entendimento dos dois, o resultado vai ser complicação, confusão, briga. Por isso, irmãos, eu quero encerrar esse momento porque tem muita Irmãos, coisa. vocês acham bom que vocês querem que a gente faça outras lives direcionadas assim, para os casais, para famílias? Se vocês quiserem, vocês mandem Manda aí uma a mensagem. mensagem, viu? Diz aí se sim ou Escreva aí não. se sim tá? ou não. Se querem outros temas. Porque a gente quer amadurecer isso aí, irmãos. Porque veja, isso é um tema, irmãos, que a gente quer tratar em outras ocasiões, tá? Como nós estamos vivendo esse acordo no nosso relacionamento no casamento. Como é que nós estamos vivendo esse acordo no relacionamento do noivado, do namoro. Como é que nós estamos vivendo com esse relacionamento, irmãos, com as pessoas. Porque, infelizmente, irmão, tem muita gente quebrando o acordo, quebrando a aliança. E sabe por quê? Porque não são responsáveis. Não são pessoas que realmente são fiéis ao que eles definem. Não são fiéis nos seus acordos. Não são fiéis com as suas alianças. Seja com sua esposa ou com seu esposo. Entendeu? Nós precisamos, irmãos, até com filhos, tá? Nós vamos... A gente está perguntando por quê. A gente sabe que é só 1 hora de live, né? E a gente vai conversando. E é um culto por mês, um sábado por mês. Então, nós estávamos fazendo um culto ao mês, todo sábado, né? Para casais. Então, nesse tempo todo, a gente não conseguiu fazer. Então, veio essa ideia vamos fazer uma live
E a gente está fazendo hoje. Já que vocês estão dizendo que é legal, a gente conversa com a pastora, marca outro dia para a gente fazer outra live, tá certo? Em nome de Jesus. Agora eu gostaria que vocês tivessem bem participação. Na próxima live a gente vai trazer um tema. Sim. E a gente queria que vocês participassem também, façam perguntas, digam a opinião de vocês, como alguns irmãos disseram hoje, tá certo? Amém. Em nome de Amém, Jesus. Pai. Não sei se vai dar tempo mais fazer uma pergunta. Eu queria que vocês fizessem uma pergunta para o Evandro, ou para mim, ou para o casal. Não sei se vai mais dar tempo fazer a pergunta. Seria muito bom. Uhum. Amém. Amém, Carla. Amém, Suzana. Amém. Elisângela, amém. Queridos, olha, nós estamos muito felizes, porque nós sabemos Tamires, amém, Tamires. Deus Elbinha, tem amém. um compromisso Então vamos marcar outro dia, né, com filho? a família. Vamos marcar sim. Em nome de Jesus, aprendam com a palavra. Pode andar duas pessoas juntos se não houverem acordo? Deus quer acordo. Deus exige acordo. Em todos os âmbitos da nossa vida, aprenda a viver em acordo com sua esposa, aprenda a viver em acordo com o seu esposo, aprenda a colocar os seus filhos dentro do projeto de acordo, porque quando eu falo de acordo, eu estou falando de aliança. Eu estou falando de aliança, irmãos, estou falando de projetos, de sonhos, de conquista. Estejam juntos. Meus amados, vocês podem sugerir temas, tá certo? Para os próximos cultos, vocês podem sugerir temas. Podem enviar para o Evandro, podem enviar para mim, como o irmão está dizendo aqui. É bom que sugiram os temas, né, Carla? Aberta com temas sugeridos durante a conversa. Muito bom, certo? Glória a Deus. Podem sugerir os temas, tá certo? E o Evandro vai se preparar. Isso. E vamos marcar o Nós próximo. vamos nos preparar. E nós vamos nos preparar Isso. para as Amém, próximas lives, tá certo? Amém. Amém? E tem outros casais também, irmãos. Nós temos o casal Jefferson e Vânia Sueli, temos o casal Pastor Nário e Pastora Gerane, temos o casal Pastor Amaro e Pastora Nilda, temos o casal Presbítero Ailton e Elisângela, temos o casal Dida e Silvana e Dida, tem outros casais. temos o casal Manuelzinho, Heleninha, o diácono Rafael e Mônica. Muitos. Ou seja, irmãos, nós estamos querendo desenvolver a igreja no ministério de casais, tá? Que vai estar cada vez mais próximo ao Ministério de Família, juntamente com o pastor Amaro e a pastora Nilda, tá bom? Para que a gente possa exatamente estarmos nos fortalecendo cada vez mais, nos unindo e tornarmos essa igreja de Deus forte cada vez mais forte. Nós queremos agradecer mais uma vez pela vida da pastora Sueli, né, por aquilo que ela tem sido um instrumento de Deus para abençoar toda a igreja de Deus forte, toda a comunidade de Bonito, em Caruaru. Eu louvo a Deus, irmãos, porque aonde Deus envia essa mulher é bênção, é bênção. Eu tenho certeza que tudo que ela faz no princípio do com Deus. Amém? Muito obrigada pela Gutenberg, presença de vocês. Heleninha, Muito obrigada. a presbítera Josélia, a Deca. Amém. Deus abençoe. Muito obrigada a vocês terem ficado conosco até o final. E nós vamos divulgar esse mês. Está terminando junho, né? Vai Em ser junho, viu? A próxima data. Não Vamos Jesus. aguardar que vocês nos passem mais o que vocês desejariam que a gente debatesse. E a próxima live vocês já sabem. A gente vai ter um versículo, né? A palavra do Senhor, e a gente vai quero conversar muito com vocês. Em nome de Jesus. E eu quero, sabe, irmão, pedir a Deus para que torne isso logo presencial, sabe? Quem sabe, né? Rapaz, que em Dilma julho seja presencial, né? Eliene, Elbinha, muito obrigada, irmã. Deus abençoe a teus pais, seu Erasmo, a tua mãe. Deus abençoe. Seja com vocês. Toda. Nós vamos orar a Deus agradecendo ao Senhor. Queria mais uma vez pedir a Deus graça e misericórdia, que abençoe os casais, que estejam junto com vocês, em nome de Jesus, acordando cada vez mais vocês no princípio da palavra de Deus, trazendo vocês para uma realidade de uma convivência mútua de amor, de honra e respeito um para com o outro, porque se você diz que a ama, a respeite. Se você diz que a ama,